O milionário Afonso Mendes já tinha se acostumado com a pior dor que um ser humano pode sentir, a de viver preso na culpa. Mas naquele dia, enquanto todos se afastaram dele com medo e respeito, Bia, uma menininha de 4 anos, filha de Rosana, uma empregada humilde, atravessou o corredor da mansão, parou na frente dele e fez algo que mudaria para sempre o destino de 3 pessoas. Conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Vamos à nossa história. O silêncio pesado da mansão quebrou com o som seco da porta de entrada. Afonso entrou com passos firmes, o terno impecável contrastando com a expressão furiosa no rosto. Sua mandíbula travada e os olhos escuros denunciavam mais um dia de batalhas corporativas. Os funcionários se espalharam pelo corredor como pássaros assustados. A governanta Augusta abaixou a cabeça. O mordomo Francisco recuou 2 passos. Todos conheciam aquele humor. Todos sabiam se proteger. Afonso nem olhou para eles. Seguiu direto para o escritório, a pasta de couro batendo contra sua perna. A reunião tinha sido um desastre. 3 contratos perdidos. Milhões evaporados por incompetência alheia. Ele precisava de silêncio. Precisava de controle. Foi quando viu. Uma menina pequena estava parada no meio do corredor. Ela segurava um ursinho de pelúcia marrom contra o peito e olhava para ele com olhos enormes e curiosos. Afonso parou. Seu corpo inteiro enrijeceu. "Quem é você?" ele perguntou, a voz cortante como vidro. A menina inclinou a cabeça para o lado sem medo. Deu um passo em direção a ele. "Você tá bravo", ela disse, a voz fininha ecoando no silêncio. Afonso sentiu algo estranho apertar seu peito. Irritação. Sim, era irritação. Tinha que ser. "Isso não é da sua conta", ele respondeu, desviando o olhar. "Onde está sua mãe?" Mas a menina não respondeu. Em vez disso, caminhou até ele com passos pequenos e decididos. Afonso ficou imóvel, confuso com aquela aproximação inesperada. Crianças não se aproximavam dele. Ninguém se aproximava dele. "Bia!" Um grito agudo rasgou o ar. Uma mulher de avental branco surgiu correndo do fundo do corredor, os olhos arregalados de pânico. Rosana, a nova empregada. Afonso a reconheceu vagamente das instruções que Francisco havia dado semanas atrás. "Bia, vem aqui agora!" Rosana gritou novamente, desesperada. Mas antes que pudesse alcançá-la, a menina fez algo que ninguém esperava. Ela ergueu a mãozinha e tocou o rosto de Afonso. O toque foi leve, suave. Os dedos pequenos pousaram na bochecha dele com uma ternura que o desarmou completamente. "Não fica triste, moço", Bia sussurrou. "Minha mãe diz que abraço faz a tristeza ir embora." O mundo parou. Afonso não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. Aquela mão pequena queimava sua pele como fogo e gelo ao mesmo tempo. Seu coração disparou. Imagens invadiram sua mente sem permissão. Um menino. Risos. Uma mão pequena segurando a sua. "Você vai me proteger, né, Afonso?" "Bia, não toque no patrão!" Rosana gritou, chegando em disparada. Ela arrancou a filha dali com tanta força que a menina quase caiu. Rosana a puxou para trás de seu corpo, escondendo-a como um escudo protetor. Seus olhos estavam úmidos, o medo transformando seu rosto em máscara de terror. "Me perdoe, senhor. Me perdoe, por favor." Rosana implorou, a voz trêmula. Ela não queria incomodar. Ela é só uma criança. Ela não entende. Os outros funcionários começaram a se aproximar, formando um semicírculo tenso no corredor. Francisco segurou a respiração. Augusta cobriu a boca com a mão. A cozinheira Marta observava da porta da cozinha, já prevendo o desastre. Todos esperavam a explosão. Afonso Mendes não tolerava invasões de espaço, não tolerava desrespeito, não tolerava ninguém tocando nele. Havia demitido pessoas por menos, muito menos. Mas ele não se mexeu. Sua mão subiu lentamente até a bochecha onde Bia havia tocado. Seus dedos tremiam. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante, como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia ver. "Senhor?" Francisco ousou perguntar, dando um passo à frente. Afonso piscou. A névoa em seu olhar se dissipou lentamente. Ele olhou para Rosana,
que ainda segurava Bia com força contra o peito. A menina espiava por trás da mãe, confusa. Ela... Afonso começou, mas a voz falhou. Ele pigarreou tentando recuperar a compostura. Sua máscara profissional lutava para voltar ao lugar, mas algo havia rachado. Algo havia quebrado. Quantos anos ela tem? Ele perguntou, a voz estranhamente baixa. Rosana piscou, surpresa com a pergunta. Que 4, senhor? 4 anos. A mesma idade. Afonso fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, virou-se abruptamente e começou a caminhar em direção ao escritório. Seus passos eram rígidos, mecânicos. Senhor, eu vou embora. Rosana disse atrás dele, a voz quebrando. Hoje mesmo. Não precisa me demitir. Eu sei que não pode ter criança aqui, eu sei que foi erro meu. Fique, Afonso disse sem olhar para trás. O corredor inteiro congelou. Mas, senhor, eu disse para ficar. Ele repetiu mais firme. Só mantenha a menina longe de mim. E antes que alguém pudesse responder, ele entrou no escritório e fechou a porta com força. Do outro lado, apoiou-se contra a madeira, o peito subindo e descendo rapidamente. Sua mão ainda estava na bochecha. Ainda sentia o calor daquele toque impossível. Afonso deslizou até o chão, as pernas cedendo sob o peso de memórias que ele havia trancado há 25 anos. Você vai me proteger, né, Afonso? Sempre, Pedrinho, sempre. Uma mentira. A maior mentira que ele já havia contado. Porque ele não protegeu. E Pedro nunca mais voltou. No corredor, Rosana apertou Bia contra o peito, tremendo. Os outros funcionários começaram a se dispersar em silêncio, mas os olhares que trocavam entre si diziam tudo. Algo havia acontecido, algo que ninguém entendia. Mamãe, Bia sussurrou, erguendo os olhos para Rosana. Por que o moço ficou triste? Eu só quis fazer ele feliz. Rosana engoliu o choro e beijou a testa da filha. Nem todo mundo quer ser feliz, meu amor, agora vem. A gente precisa ficar quietinha. Mas enquanto caminhava de volta para os aposentos dos funcionários, Rosana olhou para trás, para a porta fechada do escritório, para o lugar onde o homem mais poderoso que ela conhecia havia quase desmoronado. E pela primeira vez desde que chegara naquela mansão, ela se perguntou, o que será que aquele homem estava escondendo? A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado. Afonso permaneceu trancado no escritório por horas, a garrafa de uísque pela metade sobre a mesa de mogno. Ele não bebia com frequência, mas aquela noite era diferente. Aquela noite, o passado tinha voltado com a força de um tsunami. A luz do abajur lançava sombras distorcidas nas paredes forradas de livros. Afonso olhava fixamente para a fotografia emoldurada em prata que mantinha na gaveta trancada. Ele a havia tirado de lá assim que ficou sozinho. 2 meninos sorriam na imagem desbotada. Um deles era ele próprio, com talvez 10 anos, magro e sério demais para a idade. O outro era menor, rechonchudo, com bochechas redondas e um sorriso banguela. Pedro, seu irmão. Afonso passou o dedo pela moldura, sentindo o peso de 25 anos de culpa. Ele tinha 12 anos naquele verão. Pedro apenas 4. A mesma idade de Bia. Exatamente a mesma maldita idade. O pai trabalhava demais. A mãe havia partido anos antes, deixando apenas lembranças nebulosas e um vazio que ninguém mencionava. Coube a Afonso cuidar do irmão mais novo, enquanto o pai construía o império que eventualmente herdaria. Olha, Afonso, sou um super-herói! Pedro gritava, pulando do sofá com uma toalha amarrada no pescoço. Afonso deveria ter prestado atenção. Deveria ter ficado na sala, mas tinha 12 anos e queria jogar videogame no quarto. Apenas 15 minutos, ele pensou. Que mal poderia haver? A piscina estava vazia de adultos naquela tarde. O jardineiro havia saído mais cedo. A governanta estava na cidade. Ninguém viu quando Pedro decidiu que super-heróis também sabiam nadar. Afonso nunca esqueceria o silêncio. Aquele silêncio antinatural que o fez largar o controle e correr escada abaixo. Nunca esqueceria a visão do corpinho flutuando na água cristalina. Ele pulou, gritou, tentou respiração boca a boca, como havia visto na televisão. Mas suas mãos eram pequenas demais.
seu desespero grande demais, seu conhecimento insuficiente demais. Quando os paramédicos chegaram, já era tarde. Pedro não acordou. E Afonso nunca mais foi uma criança. O som de batidas suaves na porta do escritório arrancou Afonso de suas memórias. Ele enxugou rapidamente os olhos e guardou a fotografia. Entre, ele disse a voz rouca. Francisco abriu a porta com cuidado, carregando uma bandeja com café. Pensei que pudesse precisar, senhor. Afonso acenou com a cabeça, agradecido pelo silêncio confortável que o mordomo sempre oferecia. Francisco estava com ele há 15 anos. Era uma das poucas pessoas que conhecia fragmentos da história. A mulher e a criança ainda estão aqui? Afonso perguntou, surpreso com sua própria questão. Estão, senhor. A senhora Rosana tentou arrumar as malas, mas Dona Augusta a convenceu a esperar até amanhã. A menina estava muito cansada. Afonso assentiu, aliviado e perturbado ao mesmo tempo. Francisco, Ele começou, mas não encontrou palavras. O mordomo depositou a bandeja e se virou para sair, mas parou na porta. Se me permite, senhor, a culpa que o senhor carrega não pertence mais ao menino que era. Pertence ao homem que escolheu ficar preso naquele dia. E saiu, deixando Afonso sozinho com verdades que ele não estava pronto para enfrentar. Rosana não conseguia dormir. O quartinho dos fundos que compartilhava com Bia era modesto, mas limpo, com 2 camas simples e uma janela que dava para o jardim. Bia dormia profundamente, abraçada ao ursinho, sem entender o peso do que havia acontecido. Mas Rosana entendia. Ela conhecia o olhar de homens poderosos, conhecia a raiva que precedia demissões brutais. Trabalhara em 5 casas antes daquela, sempre fugindo de patrões abusivos, de assédio, de humilhações. Essa mansão havia sido sua última esperança. O salário era excelente, o suficiente para pagar as contas e ainda guardar um pouco para emergências. Emergências como as consultas médicas que Bia precisaria em breve. Rosana havia notado os sintomas, as tonturas ocasionais, o cansaço excessivo, a palidez crescente. Ela não tinha dinheiro para um bom médico. Não ainda. Precisava desse emprego. E Bia havia arruinado tudo com sua doçura inconveniente. Rosana se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, viu a luz acesa no escritório do 1º andar. Afonso ainda estava acordado, provavelmente decidindo quando e como mandá-las embora. Por que você não explodiu? Ela sussurrou para a noite. Por que não gritou? Aquela reação não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Dona Augusta preparava chá de camomila na cozinha quando Júlia entrou ainda vestida com o uniforme. O senhor ainda está no escritório? Júlia perguntou, servindo-se de água. Está. Ele deve ficar lá a noite toda, pelo jeito. Dona Augusta respondeu, sua voz carregada de preocupação. Ela conhecia Afonso desde que ele tinha 18 anos, quando assumiu os negócios do pai após a morte prematura do patriarca. Viu o rapaz brilhante se transformar em uma máquina de trabalho. Viu como ele evitava qualquer sinal de afeto, qualquer sinal de humanidade. Aquela menina... Júlia começou, mas parou, sem saber como continuar. Caducou algo nele, Dona Augusta completou. Algo que estava enterrado há muito tempo. Você acha que vai demitir a Rosana? Dona Augusta pensou por um momento, mexendo o chá lentamente. Não sei. Mas seja o que for que aconteceu hoje, mudou alguma coisa. Eu vi nos olhos dele. Medo. O senhor Afonso estava com medo. As 2 mulheres ficaram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Nos dias seguintes, a mansão respirou uma tensão estranha. Afonso saía cedo e voltava tarde, evitando os corredores onde Bia pudesse estar. Rosana mantinha a filha trancada no quarto sempre que ouvia os passos do patrão. Mas Bia era curiosa e teimosa. No 3º dia, ela escapou. Rosana estava pendurando roupas no varal, quando percebeu que Bia não estava brincando no canteiro de flores, onde a havia deixado. Seu coração disparou. Bia! Bia! Ela largou tudo e correu para dentro da mansão, gritando o nome da filha. Dona Augusta apareceu da despensa, alarmada. O que aconteceu? A Bia sumiu.
Eu deixei ela no jardim por 2 minutos e... Acalme-se. Vamos procurar juntas. Elas vasculharam a cozinha, a lavanderia, a sala de estar. Nada. Foi quando ouviram uma risada infantil vinda do andar de cima, do corredor privativo de Afonso. Rosana sentiu o sangue gelar. Subiu a escada em disparada, Dona Augusta logo atrás. Quando chegaram ao topo, viram a porta do escritório entreaberta. E lá dentro, sentada no chão ao lado da poltrona de couro, estava Bia. Ela folheava um livro ilustrado que encontrara na estante inferior. "Olha, mamãe", ela disse alegremente. "Tem desenhos de cachorros." Mas Rosana não olhou para o livro. Olhou para Afonso. Ele estava congelado atrás da mesa, os papéis esquecidos nas mãos, seus olhos fixos na menina, e havia algo naquele olhar que Rosana nunca vira antes. Dor, pura e dilacerante. "Bia, vem aqui agora", Rosana disse, forçando a voz a permanecer calma. "Mas eu quero ver os... agora." O tom fez Bia se levantar imediatamente, os olhos marejados. Ela deixou o livro cair no chão e correu para a mãe. Rosana a pegou no colo e se virou para sair. Mas a voz de Afonso a deteve. "O livro", ele disse baixinho, "era do meu irmão." Rosana se virou lentamente. Afonso havia se aproximado do livro caído. Ele o pegou com cuidado, como se fosse feito de vidro. Ele tinha 4 anos quando... Afonso parou, engolindo em seco. Quando morreu. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. "Sinto muito", Rosana sussurrou. Afonso finalmente a olhou. Realmente a olhou. "Mantenha sua filha longe daqui", ele disse, mas não havia raiva na voz, apenas exaustão. "Por favor." E Rosana entendeu. Não era rejeição. Era proteção. Ele estava se protegendo. Ela assentiu e saiu, segurando Bia com força. Mas enquanto descia a escada, uma única certeza tomou forma em sua mente. Aquele homem estava quebrado, e sua filha havia inadvertidamente encontrado as rachaduras. A semana seguinte trouxe mudanças sutis que não passaram despercebidas pelos funcionários da mansão. Afonso começou a chegar mais cedo do trabalho. Seus passos pelo corredor eram menos pesados. E mais estranho ainda, ele fez perguntas. "A criança comeu bem?" Ele perguntou a Dona Augusta numa manhã, fingindo revisar correspondências. A governanta ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Comeu, senhor", pediu bis de panqueca. Afonso assentiu, como se aquela informação fosse vital para os negócios. Dona Augusta escondeu um sorriso. Mas nem todos ficaram encantados com o interesse repentino do patrão. Júlia observava tudo com olhos afiados e ciumentos. Ela trabalhava naquela mansão há 8 anos. Conhecia cada canto, cada rotina, cada preferência de Afonso. Sempre fora eficiente, invisível, perfeita. E nunca, em 8 anos, ele havia perguntado sobre sua vida. "Você viu?" Júlia sussurrou para Marta na cozinha. Ele perguntou se a menina estava com frio ontem. Marta, a cozinheira de 50 e poucos anos, mexia o caldo de feijão sem muita atenção. "E daí? É só uma criança." "É só uma criança que está fazendo a mãe subir na vida", Júlia rebateu, venenosa. "Aposto que ela planejou isso tudo. Usar a filhinha para amolecer o coração do patrão." "Júlia, isso é ridículo." "Ridículo?" Júlia cruzou os braços. "Ela chegou aqui há 3 semanas. 3. E já tem o patrão comendo na mão dela. Você acha que é coincidência?" A semente da discórdia estava plantada. Rosana sentiu a mudança antes de entendê-la. Começou com coisas pequenas. A toalha que ela havia acabado de lavar apareceu suja de lama no cesto novamente. O uniforme limpo que deixara pendurado sumiu, obrigando-a a usar o reserva manchado. Suas tarefas dobraram sem explicação. "Dona Augusta", ela perguntou confusa, "eu não deveria limpar apenas o 2º andar?" "Júlia pediu ajuda no térreo hoje. Está sobrecarregada." A governanta respondeu, mas havia dúvida em sua voz. Júlia nunca havia pedido ajuda antes. A gota d'água veio numa quinta-feira chuvosa. Rosana estava encerrando o turno quando Júlia a chamou, a voz adocicada demais. "Rosana, preciso que organize a despensa. Os produtos estão todos fora do lugar." "Mas já são 7 da noite. A Bia está me esperando."
Dona Augusta disse que você deveria fazer antes de sair. Rosana mordeu o lábio. Não podia reclamar. Não podia arriscar o emprego. Assentiu e seguiu para a despensa. Meia hora depois, quando finalmente terminou e foi buscar Bia no quarto, encontrou a filha sozinha, chorando baixinho. Meu amor, o que foi? Você demorou. Bia soluçou. Eu chamei, mas ninguém veio. Rosana sentiu o coração apertar. Ela sempre deixava Bia com Dona Augusta quando precisava trabalhar até mais tarde. Sempre. Onde está Dona Augusta? Não sei. Eu fiquei sozinha. Raiva. Pura e ardente raiva cresceu no peito de Rosana. Mas ela engoliu. Sorriu para a filha. Fingiu que estava tudo bem. Porque era isso que mães faziam. Sobreviviam. Afonso notou a tensão durante o jantar. Ele nunca jantava com os funcionários, mas naquela noite, por algum motivo, decidiu comer na cozinha em vez do escritório. Francisco quase deixou cair a bandeja de susto. Algum problema, senhor? Eu quero comer aqui hoje, Afonso disse simplesmente, sentando-se na pequena mesa de madeira onde os funcionários faziam suas refeições. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Marta serviu-lhe o prato com mãos trêmulas. Dona Augusta observava tudo com atenção. Júlia permaneceu na lavanderia fingindo estar ocupada. Foi quando Rosana entrou, segurando Bia pela mão. Ela parou ao ver Afonso, seu corpo inteiro enrijecendo. Senhor, eu não sabia que o senhor estava aqui. Entre, ele disse, fazendo um gesto vago. É hora de jantar, não é? Rosana hesitou, mas Bia já havia soltado sua mão e se aproximado da mesa, fascinada pela novidade. O moço vai comer com a gente? Ela perguntou, os olhos brilhando. Bia, não incomode o... Rosana começou. Ela não está incomodando. Afonso interrompeu. E então, para o choque de todos os presentes, ele empurrou a cadeira ao seu lado. Pode sentar aqui. Bia subiu na cadeira com a ajuda de Rosana, que se sentou ao lado da filha como uma guardiã. A tensão na cozinha era palpável. Marta serviu o jantar em silêncio. Arroz, feijão, bife acebolado e salada. Comida simples que Afonso nunca comia. Sua dieta costumava ser elaborada, preparada por um chefe que vinha 3 vezes por semana. Mas ele comeu. E observou. Observou como Bia conversava com a mãe sobre as flores do jardim. Como Rosana cortava a carne em pedaços pequenos para a filha. Como Dona Augusta sorria discretamente para a cena. Como Francisco fingia não estar prestando atenção enquanto servia mais água. E como Júlia os observava da porta, com um olhar que poderia queimar. Está gostoso? Bia perguntou de repente, olhando para Afonso. Ele piscou, sem saber como responder à pergunta tão direta de uma criança. Está. Mamãe cozinha melhor, Bia declarou com a honestidade brutal das crianças. Ela faz macarrão que parece nuvem. Rosana ficou vermelha. Bia. Mas Afonso fez algo inesperado. Ele sorriu. Apenas um pequeno movimento no canto dos lábios, mas estava lá. Macarrão que parece nuvem? Impressionante. É verdade, conta, mamãe. Rosana olhou para Afonso, procurando sinais de irritação, mas encontrou apenas curiosidade genuína. É só macarrão com molho branco, senhor. Nada demais. Nada demais. Afonso repetiu, pensativo. Talvez algum dia você possa fazer para todos. O convite velado deixou Rosana sem palavras. Mais tarde, quando Afonso voltou para o escritório, Francisco o seguiu. Senhor, posso fazer uma observação? Pode. A senhora Júlia tem sido difícil com a Rosana. Pequenas sabotagens, tarefas dobradas, isolamento da criança. Afonso parou de folhear os documentos. Explique. Francisco contou tudo o que havia observado. As toalhas sujas reaparecendo, os uniformes sumidos, as tarefas extras sem justificativa. O abandono de Bia naquela noite. A mandíbula de Afonso travou. Por quê? Ciúme, senhor. A senhorita Júlia acredita que a Rosana está usando a filha para manipulá-lo. Isso é absurdo. Sim, senhor. Mas ciúme raramente é racional. Afonso ficou em silêncio por um longo momento. Então pegou o telefone interno. Júlia, no meu escritório. Agora.
5 minutos depois, Júlia entrou tentando parecer confiante. Sim, senhor. Sente-se. Ela obedeceu, inquieta. Fui informado de que você tem sido criativa com as tarefas da Rosana. O sangue fugiu do rosto de Júlia. Senhor, eu não minta para mim, Afonso disse, a voz perigosamente calma. Eu tolero muitas coisas nesta casa. Incompetência não é uma delas. Crueldade também não. Mas, senhor, ela está claramente tentando... Tentando o quê? Trabalhar? Sustentar a filha. Afonso se inclinou para a frente. Ou você está incomodada porque, pela primeira vez em anos, alguém me fez lembrar que sou humano? Júlia abriu a boca, mas não saiu som. Você tem 2 opções, Afonso continuou. Pedir desculpas para Rosana e tratá-la com respeito, ou procurar outro emprego. Escolha agora. Eu peço desculpas, senhor. Para mim, não. Para ela. Júlia assentiu, humilhada, e saiu do escritório cambaleando. Dona Augusta, que havia escutado tudo do corredor, sorriu para si mesma. O homem de gelo estava derretendo e estava começando a lutar. Naquela noite, Rosana estava colocando Bia para dormir quando ouviu uma batida suave na porta. Abriu e encontrou Júlia, pálida e visivelmente constrangida. Posso falar com você? Rosana franziu a testa, mas saiu para o corredor, fechando a porta para não acordar Bia. O que você quer? Júlia respirou fundo. Eu peço desculpas. Por tudo. Pelas toalhas, pelos uniformes, por deixar sua filha sozinha. Foi errado. Muito errado. Rosana ficou em silêncio, estudando a mulher à sua frente. Por que você fez isso? Porque eu estava com ciúmes, Júlia admitiu, envergonhada. O senhor Afonso nunca olhou para nenhum de nós como olha para você e sua filha. E eu quis que ele me visse também. A honestidade crua desarnou Rosana. Júlia, eu não quero nada dele. Só quero trabalhar e criar minha filha em paz. Eu sei disso agora. E sinto muito. Rosana assentiu, aceitando o pedido de desculpas mesmo que a confiança ainda estivesse quebrada. Mas enquanto voltava para o quarto, uma única certeza a acompanhou. A atenção de Afonso estava tornando sua vida mais complicada, não mais fácil. E ela não sabia quanto tempo conseguiria suportar antes que tudo desmoronasse. O aeroporto internacional fervilhava de movimento quando Bárbara Mendes atravessou o portão de desembarque. Saltos altos batendo contra o chão de mármore, óculos escuros, Prada cobrindo metade do rosto, mala Louis Vuitton sendo arrastada por um carregador apressado atrás dela. 10 anos. 10 longos anos morando em Miami, construindo uma vida longe do irmão, longe daquela mansão sufocante, longe das memórias de Pedro que assombravam cada canto daquele lugar. Mas o dinheiro estava acabando. O casamento com o empresário americano havia naufragado, e Bárbara precisava do que era dela por direito. Metade da fortuna Mendes. O motorista a aguardava na área de desembarque, segurando uma placa discreta. Ela nem olhou para ele, apenas entrou no carro e pegou o telefone. Alô, Francisco, estou chegando. Prepare meu quarto. Do outro lado da linha, o mordomo hesitou. Senhora Bárbara, o senhor não mencionou sua visita? Não preciso de permissão para entrar na minha própria casa. Ela cortou, desligando em seguida. Bárbara se recostou no banco de couro, observando a cidade passar pela janela. São Paulo estava maior, mais caótica, mais barulhenta, mas a mansão dos Mendes permaneceria intocada pelo tempo. Afonso garantia isso. Ele sempre garantia que tudo permanecesse exatamente como era. Preso no passado, preso na culpa, previsível. E previsibilidade era fácil de manipular. A chegada de Bárbara sacudiu a mansão como um terremoto. Ela entrou pela porta principal às 3 da tarde, ignorando Francisco, que tentava pegar suas malas, ignorando Dona Augusta, que veio recebê-la, seus olhos varrendo cada canto como um general inspecionando o território inimigo. Onde está meu irmão? No escritório, senhora. Francisco respondeu tenso. Bárbara subiu a escada sem esperar, suas unhas vermelhas arrastando-se pelo corrimão. Bateu na porta do escritório 2 vezes e entrou sem aguardar resposta. Afonso ergueu os olhos dos documentos, surpreso. Bárbara.
Oi, maninho, ela disse, jogando a bolsa na poltrona. Sentiu minha falta? Ele se recostou na cadeira, estudando-a. Ela estava diferente, mais magra, mais dura, mais desesperada, embora tentasse esconder sob camadas de maquiagem cara e roupas de grife. Você não avisou que viria. Preciso avisar para visitar minha casa? Você se mudou para Miami há 10 anos, Bárbara. Essa não é mais sua casa. Ela deu um sorriso frio. Metade dessa propriedade está no meu nome, ou você esqueceu? Afonso suspirou. Não tinha energia para aquela batalha agora. O que você quer? Direto ao ponto. Que encantador. Bárbara se sentou, cruzando as pernas. Estou de volta ao Brasil. Para ficar. E quero minha parte da herança liquidada. Não? Desculpa? Você recebe dividendos mensais. Generosos, aliás. Se quer mais, terá que trabalhar para isso. Bárbara riu, um som áspero e sem humor. Trabalhar? Como você que está aqui contando papel enquanto o mundo passa lá fora. Não, obrigada. Então não há nada que eu possa fazer por você. A tensão entre os irmãos era palpável, antiga, construída sobre anos de ressentimento, culpa compartilhada e amor distorcido. Bárbara se levantou aliviando o tom. Tudo bem, vamos esquecer isso por enquanto. Quero me instalar, tomar um banho, conhecer as novidades da casa. Ainda temos aquela governanta antiga. Como era o nome? Augusta? Dona Augusta ainda trabalha aqui, sim. Ótimo. Ela sempre fez um chá maravilhoso. Bárbara caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ah, vi uma criança no jardim quando cheguei. Uma menina. De quem é? Afonso enrijeceu, quase imperceptivelmente. Mas Bárbara conhecia seu irmão e percebeu. De uma funcionária nova. Bárbara murmurou pensativa. Que interessante. E saiu, deixando Afonso com um pressentimento ruim se instalando em seu estômago. Bárbara não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, convocou Dona Augusta para um chá de boas-vindas no terraço. A governanta chegou com a bandeja prateada, sentindo-se como se estivesse entrando numa armadilha. Sente-se, Augusta. Por favor. Bárbara indicou a cadeira à sua frente. Senhora, eu tenho trabalho. Sente-se. Dona Augusta obedeceu, desconfortável. Bárbara serviu o chá com gestos estudados, sorrindo. Conta para mim, o que mudou por aqui enquanto estive fora? Nada de importante, senhora. A rotina continua a mesma. Mesmo? Bárbara tomou um gole. E essa funcionária nova? Aqui tem uma filha. Dona Augusta escolheu as palavras com cuidado. Rosana, uma boa profissional, trabalha duro. Tenho certeza que sim, Bárbara disse, o tom aparentemente casual. E meu irmão? Como ele trata ela? Como trata todos os funcionários, senhora? Com respeito. Respeito, Bárbara repetiu, saboreando a palavra. Que interessante. Porque eu vi a forma como ele reagiu quando mencionei a criança, e Afonso não reage a nada há 25 anos. Dona Augusta permaneceu em silêncio. Ela tem quantos anos? A menina? 4. Bárbara congelou, a xícara a meio caminho dos lábios. 4 anos, a mesma idade de Pedro. Claro, tudo fazia sentido. Agora, entendo, ela disse, colocando a xícara de volta no pires com um clique suave. Obrigada, Augusta. Pode ir. A governanta se levantou, aliviada por escapar, mas Bárbara a chamou novamente. Augusta, uma última coisa. Essa Rosana, ela sabe? Sobre Pedro? Não, senhora. O senhor Afonso não fala sobre isso. Claro que não. Bárbara murmurou para si mesma. Ele nunca fala. Rosana estava estendendo roupas no varal quando sentiu alguém observando. Virou-se e encontrou uma mulher elegante, parada na porta dos fundos, estudando-a como se fosse um inseto interessante. Você deve ser Rosana. Sim, senhora, posso ajudar? Sou Bárbara Mendes, irmã do Afonso. Rosana limpou as mãos no avental e estendeu a mão, mas Bárbara não a apertou, apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Então você é a nova adição à nossa pequena família aqui. Trabalho aqui há 1 mês, senhora. 1 mês, Bárbara repetiu, dando alguns passos em volta de Rosana.
avaliando-a. E já causou bastante impressão, pelo que ouvi. Rosana sentiu o estômago apertar. Eu não entendo. Meu irmão nunca teve muito tato com funcionários. Ele é frio, distante, difícil. Mas ouvi dizer que ele tem sido diferente desde que você chegou. Mais presente, mais humano. O tom não era de elogio, era de acusação. Senhora, eu só faço meu trabalho. Cuido da limpeza e da sua filha, Bárbara interrompeu. Uma menina adorável. 4 anos, não é? A idade perfeita para... Como posso dizer? Despertar certos instintos protetores em homens solitários. Rosana sentiu o sangue ferver. A senhora está insinuando que... Não estou insinuando nada, Bárbara disse, sua voz escorrendo veneno disfarçado de mel. Apenas observando. Meu irmão é um homem muito rico, e homens muito ricos frequentemente atraem pessoas que... Bem, que veem oportunidades onde outros veem tragédias. Eu não sou esse tipo de pessoa. Claro que não, Bárbara sorriu novamente. Tenho certeza de que você é honesta, trabalhadora, uma boa mãe. Mas o mundo é cheio de boas intenções que levam a lugares complicados, não é? Antes que Rosana pudesse responder, Bia apareceu correndo do jardim, o vestido sujo de terra. Mamãe! Mamãe! Achei uma joaninha! Ela parou ao ver Bárbara ficando meio escondida atrás da mãe. E quem é essa princesinha? Bárbara se abaixou, estudando Bia com interesse calculado. Meu nome é Bia, a menina respondeu, tímida. Bia, que nome lindo. Bárbara estendeu a mão. Você gosta de morar aqui na mansão grande? Bia assentiu. Tem muitas flores, e o moço deixa eu ver os livros dele. Algo escuro passou pelos olhos de Bárbara. O moço? Você quer dizer o Sr. Afonso? Aham, ele é legal. Às vezes fica triste, mas mamãe diz que todo mundo fica triste às vezes. Bárbara se levantou lentamente, o sorriso agora genuinamente perigoso. Que observadora você é, Bia. Muito esperta. Rosana puxou a filha para trás, protetora. Se me der licença, senhora, preciso voltar ao trabalho. Claro, não deixe eu atrapalhar. Bárbara disse, já se afastando. Ah, Rosana, cuidado. Mansões antigas como essa têm muitos perigos escondidos, especialmente para pessoas que não conhecem todas as regras. E ela saiu, deixando Rosana tremendo de raiva e medo. Naquela noite, Bárbara jantou com Afonso pela primeira vez em anos. A mesa longa e formal parecia ainda maior, com apenas 2 lugares ocupados nas pontas opostas. A comida está diferente, Bárbara comentou, empurrando o salmão no prato. Marta mudou a receita. Não, a comida está igual. Você é quem está diferente. Afonso não respondeu, continuando a comer em silêncio. Conheci sua funcionária nova hoje, Bárbara continuou casual. Rosana. E a filhinha dela. Bia, acho que é o nome. A mandíbula de Afonso travou. E? Linda menina. Muito carinhosa. Muito perspicaz para a idade. Bárbara, se você tem algo a dizer, diga. Ela se recostou na cadeira, os olhos fixos no irmão. Você está sendo manipulado, Afonso. Desculpa. Essa mulher está usando a filha para te enganchar. É óbvio para qualquer um com meio cérebro. Afonso largou os talheres com força, o som ecoando pelo salão. Você não sabe do que está falando. Não sei? Bárbara se inclinou para a frente. Uma mulher bonita, sozinha, com uma filha da mesma idade que Pedro, aparece aqui, e de repente, o grande Afonso Mendes, que não sorri há décadas, está tendo jantares na cozinha e deixando crianças mexerem em seus livros. Você acha que é coincidência? Chega. Afonso se levantou, a cadeira raspando no chão. Ela vai te destruir, Bárbara gritou atrás dele. Vai pegar seu dinheiro, vai quebrar você em pedaços e vai ir embora. É o que essas mulheres fazem. Afonso parou na porta sem se virar. Não projete seus fracassos em pessoas que você não conhece. E saiu, deixando Bárbara sozinha na mesa, sorrindo para si mesma. A semente da dúvida estava plantada, e Bárbara sabia exatamente como regá-la até que crescesse e destruísse tudo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha para a mansão. Bárbara circulava pelos corredores como um fantasma elegante, sempre observando, sempre comentando,
sempre plantando dúvidas sussurradas nos ouvidos de quem quisesse ouvir. Afonso tentava manter distância de Rosana e Bia, mas descobriu que era impossível. Seus pés o traíam, levando-o para o corredor onde ouvia a risada da menina. Seus olhos a procuravam no jardim. Seu coração disparava cada vez que a via, e isso o aterrorizava. Mas foi numa manhã de sábado que tudo mudou. Rosana estava dobrando toalhas na lavanderia quando ouviu o baque surdo vindo do quarto. Seu coração parou. Largou tudo e correu. Bia estava caída no chão, pálida, os olhos semicerrados. "Bia!" Rosana gritou, caindo de joelhos ao lado da filha. "Bia, me olha! Bia!" A menina piscou devagar, desorientada. "Mamãe, eu tô com sono." Não dorme não, meu amor. Fica acordada para mamãe." Rosana a pegou no colo, sentindo o corpo pequeno mole demais, pesado demais. Não era a primeira vez. Havia acontecido 2 vezes no mês anterior, mas estava piorando. Dona Augusta apareceu na porta, alarmada pelo grito. "O que aconteceu?" Ela desmaiou de novo. Rosana chorava, segurando Bia contra o peito. "Eu preciso levá-la ao hospital, eu preciso... Vou chamar Francisco para levar vocês." "Não!" Rosana gritou, então baixou a voz envergonhada. "Eu não tenho dinheiro para hospital particular. E o posto de saúde vai demorar horas." Bia mexeu-se nos braços da mãe, abrindo os olhos lentamente. "Mamãe, eu tô bem. Só fiquei tonta." "Você não está bem." Rosana apertou a filha, tentando controlar o pânico. "Isso não é normal, meu amor. A gente precisa descobrir o que você tem." "Mas como? Com que dinheiro?" O salário mal cobria as despesas básicas. Ela não tinha plano de saúde, não tinha economias, não tinha ninguém. Dona Augusta colocou a mão no ombro dela. "Deixa eu falar com o senhor Afonso." "Não." Rosana se levantou segurando Bia. "Eu não vou pedir ajuda para ele. Já estão falando que eu sou interesseira, que eu estou usando minha filha. Eu não vou dar razão para eles." "Rosana, isso não é sobre orgulho, é sobre a saúde da Bia." "Eu sei," ela gritou, as lágrimas descendo. "Eu sei, mas eu não posso. Eu não posso ficar devendo para ele. Eu não posso dar munição para a irmã dele usar contra mim." Dona Augusta ia responder quando uma voz grave cortou a conversa. "Dar munição para quem?" As duas se viraram. Afonso estava na porta, ainda vestindo roupa de corrida, suor na testa. Ele havia parado ao ouvir os gritos. Seus olhos foram direto para Bia, pálida e molinha nos braços da mãe. "O que aconteceu com ela?" ele perguntou, dando um passo à frente. "Nada, senhor." Rosana disse rapidamente, virando o corpo para proteger a filha. "Só um mal-estar. Já passou. Não parece que passou. Eu cuido dela. Não precisa se preocupar." Afonso olhou para Dona Augusta, que desviou o olhar desconfortável. Ele conhecia aquela expressão. Conhecia o silêncio que escondia problemas maiores. "Rosana," ele disse, a voz mais suave, "seja honesta comigo. O que está acontecendo?" Ela mordeu o lábio, dividida entre o orgulho e o desespero. Bia escolheu aquele momento para tossir, um som fraco que partiu o coração de Rosana. "Ela tem desmaiado." Rosana finalmente admitiu, a voz quebrando. "Fica tonta, fraca, pálida. Eu sei que precisa ver um médico, mas eu não tenho condições agora." O silêncio que se seguiu foi pesado. "Francisco," Afonso disse, sem tirar os olhos de Bia, "prepare o carro, agora." "Senhor, eu não posso aceitar." "Eu não estou perguntando." Ele cortou, finalmente olhando para Rosana. "Estou dizendo, vamos levá-la ao hospital agora." "Mas..." "Rosana." Afonso deu mais um passo, ficando perto demais. "Se algo acontecer com ela, porque você estava preocupada com o que as pessoas vão pensar, você nunca vai se perdoar, eu sei. Acredite em mim, eu sei." As palavras carregavam um peso que Rosana não entendia completamente, mas sentiu. Viu a dor antiga nos olhos dele. A culpa que nunca havia sido curada. Ela a sentiu, derrotada. O hospital particular era tudo que Rosana nunca havia pisado. Pisos de mármore, recepção com flores frescas, enfermeiras que realmente sorriam. Afonso entrou como se fosse dono do lugar,
carregando Bia nos braços, enquanto Rosana corria atrás. Preciso do Dr. Tavares. Agora, ele... Disse a recepcionista. Senhor Mendes. A mulher se levantou imediatamente. Vou chamá-lo. Por favor, levem a menina para a sala 3. Tudo aconteceu rápido demais. Médicos, enfermeiras, exames, perguntas. Rosana respondia tudo no automático, zonza com a velocidade dos acontecimentos. Afonso permaneceu do lado de fora da sala de exames, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Francisco esperava no estacionamento. Dona Augusta havia voltado para a mansão, prometendo acender uma vela. 2 horas depois, o Dr. Tavares saiu, a expressão séria. Senhor Mendes. Afonso se virou imediatamente. Como ela está? Estável. Mas preciso falar com a mãe. Rosana apareceu da sala, os olhos vermelhos. O médico os levou para uma sala privada, fechando a porta. A Bia tem anemia severa, ele explicou direto. Os níveis de ferro estão criticamente baixos. Isso explica os desmaios, a fraqueza, a palidez. Mas tem cura, né? Rosana perguntou desesperada. É só dar remédio. Não é tão simples, mas o médico continuou. Ela precisa de tratamento contínuo, suplementação, acompanhamento regular, mudanças na dieta e, em alguns casos, pode precisar de transfusão. Quanto tempo de tratamento? Afonso perguntou. Meses, talvez anos, dependendo da resposta do organismo dela. Rosana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Meses, anos. Dinheiro que ela não tinha. Remédios que não podia comprar. Consultas que não podia pagar. Quanto custa? Ela sussurrou. O médico hesitou, olhando para Afonso. Com o tratamento completo, incluindo consultas mensais e medicação, aproximadamente R$3.000 por mês. R$3.000. O salário inteiro de Rosana. Impossível. Eu vou pagar. Afonso disse imediatamente. Não. Rosana se levantou. Não, eu não posso aceitar isso. Rosana. Eu disse não, ela gritou, as emoções finalmente transbordando. Eu não vou ficar devendo isso para você. Eu não vou dar razão para sua irmã, para as fofocas, para tudo que eles já estão dizendo. E você vai deixar sua filha morrer por orgulho? Afonso gritou de volta, perdendo o controle. O silêncio caiu como uma bomba. Rosana olhou para ele chocada. Afonso respirava pesado, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Desculpa, ele disse mais baixo. Desculpa, eu não quis. O senhor está certo, Rosana sussurrou, sentando-se novamente. Eu tô sendo egoísta. Eu tô colocando meu orgulho na frente da saúde dela. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu só não sei como vou pagar. Eu não sei como vou te devolver. Eu não sei. Afonso se ajoelhou na frente dela, fazendo Rosana olhar para ele. Você não vai me dever nada. Isso não é empréstimo. Isso não é favor. Isso... Ele parou procurando as palavras certas. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Por quê? Rosana perguntou, as lágrimas descendo. Por que você se importa tanto? Afonso abriu a boca, mas não saiu som. Como explicar? Como dizer que aquela menina havia rachado a parede que ele construíra em volta do coração? Como admitir que pela primeira vez em 25 anos ele sentiu que talvez pudesse se redimir? Porque ela merece viver, ele finalmente disse. E porque você merece não carregar esse peso sozinha. Rosana olhou nos olhos dele e viu a verdade, viu a dor. Viu o homem quebrado tentando consertar algo que não tinha conserto. E pela primeira vez, ela entendeu que talvez ele precisasse fazer aquilo tanto quanto Baia precisava receber. Tá bom, ela sussurrou. Eu aceito. Pela Bia, eu aceito. Quando voltaram para a mansão, já era noite. Bia dormia no banco de trás, medicada e estável. Rosana a carregou para dentro com cuidado, sussurrando agradecimentos baixinhos para Afonso. Mas Bárbara os esperava na sala de estar, uma taça de vinho na mão. Um sorriso venenoso nos lábios. Que dia movimentado, ela comentou. Hospital particular, médico particular. Alguém está sendo muito generoso. Bárbara, agora não. Afonso alertou. Agora não? Ela se levantou. Quando então, Afonso? Quando você perceber que está sendo manipulado por uma mulher que usa a filha doente
para arrancar dinheiro de você? Cala a boca, Rosana disse, a voz perigosamente baixa. Bárbara riu. Ah, a gatinha tem garras. Viu, Afonso? Nem precisou de muito para a máscara cair. Minha filha está doente, Rosana disse, tremendo de raiva. Ah, se você acha que eu planejei isso, que eu fiz ela ficar doente de propósito para conseguir dinheiro, então você é ainda mais podre do que eu imaginava. Rosana, vá descansar, Afonso disse, colocando-se entre as duas. Leve a Bia para o quarto. Rosana hesitou, mas assentiu. Subiu a escada, sentindo os olhos de Bárbara queimando suas costas. Quando ela sumiu, Afonso se virou para a irmã. Você passou dos limites. Eu? Bárbara jogou a cabeça para trás. Eu não sou a que está se apaixonando por uma empregada e achando que isso vai trazer o Pedro de volta. O nome atingiu Afonso como um soco. Não ouse, ele sussurrou perigoso. É isso que você está fazendo, Bárbara gritou. Você acha que cuidando dessa menina você vai se redimir, mas não vai, Afonso. Pedro está morto e nada que você faça vai mudar isso. Afonso deu 2 passos e parou a centímetros do rosto da irmã. Sai da minha casa. Essa casa é metade minha. Então fica na sua metade. E fica longe da Rosana, longe da Bia, longe de mim. E ele saiu, deixando Bárbara sozinha, mas não derrotada, porque ela sabia que havia plantado a semente certa. Havia visto a dúvida nos olhos do irmão quando ela mencionou Pedro. E dúvidas, quando regadas corretamente, cresciam e destruíam tudo. Os dias seguintes foram tensos. Afonso começou o tratamento de Bia, pagando todos os remédios, marcando consultas, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Mas algo havia mudado nele. As palavras de Bárbara ecoavam em sua mente como um veneno lento. Você acha que cuidando dessa menina, você vai se redimir? Ele começou a se distanciar. Não de propósito, mas por medo. Medo de estar usando Bia para curar suas próprias feridas. Medo de que Bárbara estivesse certa. Medo de se apegar demais e perder novamente. Rosana notou imediatamente. Afonso parou de perguntar sobre Bia. Parou de aparecer nos corredores, onde costumava, coincidentemente, encontrá-las. Voltou a trabalhar até tarde, trancado no escritório, evitando qualquer contato. E Bia, com a sensibilidade aguçada das crianças, percebeu também. Mamãe, ela perguntou numa tarde, enquanto brincava no jardim. O moço não gosta mais de mim? Rosana sentiu o coração apertar. Claro que gosta, meu amor. Ele só está ocupado com trabalho. Mas ele não vem mais me ver. Não pergunta dos meus desenhos. Não sorri quando eu falo com ele. Bia, eu fiz alguma coisa errada? Os olhos da menina encheram de lágrimas. Eu fui chata? Não, não, não. Rosana a puxou para um abraço. Você não fez nada errado. O moço só... Ele está passando por coisas difíceis. Mas a explicação não consolou Bia. Ela ficou quieta, introspectiva, diferente da criança alegre que costumava ser. Foi numa quarta-feira que tudo desmoronou. Rosana havia saído para comprar mantimentos com Dona Augusta. Bia ficou na mansão, supostamente brincando no quarto sob supervisão de Júlia. Mas Júlia foi chamada para atender uma entrega na porta dos fundos e por apenas 10 minutos Bia ficou sozinha. 10 minutos foram suficientes. Quando Júlia voltou, o quarto estava vazio. O ursinho de pelúcia abandonado na cama. A janela aberta. Nenhum sinal de Bia. Bia! Júlia gritou, correndo para o corredor. Bia, onde você está? Ela vasculhou os quartos, o banheiro, a sala de estar. Nada. Correu para o jardim, gritando o nome da menina. Vazio. O pânico tomou conta da mansão. Júlia acionou Dona Augusta pelo telefone, que voltou correndo com Rosana. Francisco procurou pelos terrenos externos. Marta revirou a cozinha, a despensa, cada canto onde uma criança pequena poderia se esconder. Rosana estava em estado de choque, gritando o nome da filha, correndo de um lugar para outro sem direção. Alguém ligou para a polícia? Ela gritava, histérica. Cadê minha filha? Bia, Bia! Foi Dona Augusta quem ligou para Afonso. Ele estava numa reunião importante, fechando um contrato de milhões. Quando o telefone tocou e ele viu o nome da governanta, quase ignorou.
mas algo nele, instinto, pressentimento, fez atender. Alô? Senhor Afonso. A voz de Dona Augusta tremia. A Bia desapareceu, ninguém consegue encontrá-la. O mundo parou. O telefone caiu da mão de Afonso. Os executivos ao redor da mesa o olharam confusos. Ele se levantou, cambaleou, agarrou-se à mesa. Não de novo. Não de novo. Não de novo. Senhor Mendes? Um dos executivos chamou. O senhor está bem? Mas Afonso já estava correndo. Saiu da sala de reuniões sem explicação, desceu de elevador, correu para o estacionamento. Dirigiu em velocidade perigosa, quebrando sinais, ultrapassando carros, o coração batendo tão forte que doía. Pedro no fundo da piscina. Os olhos fechados. O silêncio. Bia. Pequena Bia. Onde ela estava? Chegou à mansão em tempo recorde. A porta principal estava aberta, funcionários correndo de um lado para o outro. Rosana estava no jardim de joelhos, chorando convulsivamente enquanto Dona Augusta tentava acalmá-la. Onde ela está? Afonso gritou, agarrando Francisco pelo braço. Onde? Procuramos por toda parte, senhor. Ela sumiu. É como se tivesse desaparecido. Afonso soltou o motorista e começou a correr. Vasculhou a casa inteira gritando o nome de Bia. Verificou cada quarto, cada banheiro, cada closet. Desceu para a cozinha, para a lavanderia, para o porão. Nada. Ele subiu correndo novamente, o desespero crescendo a cada segundo. Passou pelo corredor onde ficavam os quartos de hóspedes. Passou pela biblioteca. Passou por o quarto de Pedro. Afonso parou. Aquele quarto estava trancado há 25 anos. Ninguém entrava lá. Ninguém mexia em nada. Era um santuário de culpa e memórias que ele não conseguia enfrentar. Mas a porta estava entreaberta. Com mãos trêmulas, Afonso a empurrou completamente. O quarto estava exatamente como Pedro havia deixado. Cama de solteiro com lençóis de super-heróis. Prateleira com carrinhos e bonecos. Pôsteres desbotados nas paredes. Camada de poeira sobre tudo. E no canto, encolhida contra a parede, abraçada a um moletom pequeno que ainda cheirava vagamente a criança, estava Bia. Ela estava chorando silenciosamente, o rosto escondido no tecido. Afonso sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos na entrada do quarto sem conseguir se mover. Bia, ele sussurrou, a voz quebrando. A menina ergueu os olhos vermelhos e inchados. Quando o viu, chorou mais forte. Você não gosta mais de mim, ela soluçou. Eu fiz você ficar triste, e agora você não gosta mais de mim. Algo dentro de Afonso se partiu. 25 anos de culpa, dor, rejeição, medo. Tudo explodiu de uma vez. Ele se arrastou até ela, tremendo, e a puxou para um abraço. Um abraço que ele não dava em ninguém, desde que Pedro morreu. Um abraço que doía e curava ao mesmo tempo. Me desculpa. Ele chorou, apertando Bia contra o peito. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Bia se agarrou a ele confusa, mas sentindo a sinceridade na voz dele. Não é sua culpa, Afonso disse, as lágrimas descendo sem controle. Nada disso é sua culpa. Eu que sou covarde. Eu que tenho medo. Eu que não consigo deixar as pessoas entrarem porque tenho medo de perdê-las de novo. Igual ao irmãozinho? Bia perguntou, pequena. Afonso puxou o ar, chocado que ela soubesse. Dona Augusta me contou. Bia explicou. Ela disse que você tinha um irmãozinho que virou estrelinha no céu. E que você fica triste por causa disso. Afonso não conseguia parar de chorar. 25 anos de lágrimas represadas finalmente encontrando saída. Eu devia ter cuidado melhor dele, ele confessou, a voz rouca. Eu devia ter ficado na sala, devia ter prestado atenção, mas eu não fiquei. E ele... Não foi sua culpa, Bia disse com a sabedoria estranha das crianças. Minha mãe diz que às vezes coisas ruins acontecem e não é culpa de ninguém. É só... triste. Afonso segurou o rosto pequeno dela entre as mãos, olhando nos olhos castanhos e inocentes. Eu gosto de você, ele disse firme. Gosto muito e tenho medo disso. Mas não vou mais fugir, prometo. Promete mesmo. Prometo.
Bia sorriu pela primeira vez em dias e tocou o rosto dele, exatamente como fizera naquele primeiro dia. Então não fica mais triste, tá? Porque eu gosto de você também. Você é legal mesmo quando fica sério. Afonso riu entre as lágrimas, um som que ele não emitia havia décadas. Afonso! A voz de Rosana gritou do corredor. Você achou ela? Aqui! Ele gritou de volta. Ela tá aqui! Segundos depois, Rosana entrou correndo no quarto. Quando viu Bia nos braços de Afonso, ambos chorando mais seguros, ela desabou. Bia! Ela caiu de joelhos e puxou a filha, verificando cada parte do corpo. Você tá bem? Você se machucou? Por que você saiu? Você quase matou a mamãe de susto. Desculpa, mamãe. Bia chorou. Eu só queria ficar no lugar onde o irmãozinho do moço brincava, para ele não se sentir sozinho. Rosana olhou para Afonso, finalmente entendendo. Viu o quarto preservado. Viu a dor no rosto dele. Viu a transformação que acabara de acontecer. Obrigada, ela sussurrou, por encontrá-la. Não, Afonso disse, se levantando. Obrigado a ela, por me encontrar. Dona Augusta, Francisco, Júlia e Marta apareceram na porta, aliviados, mas respeitosamente mantiveram distância, percebendo que algo profundo havia acontecido ali. Afonso olhou em volta do quarto pela primeira vez, em 25 anos realmente olhando, não apenas enxergando. Acho que está na hora de abrir essas janelas, ele disse baixinho. Deixar o ar fresco entrar. Rosana assentiu, entendendo que ele não falava apenas do quarto. E Bia, abraçada entre os dois adultos quebrados, sorriu, porque às vezes eram as crianças que salvavam os adultos, não o contrário. A manhã seguinte amanheceu diferente na mansão Mendes. Pela primeira vez em 25 anos, as janelas do quarto de Pedro estavam abertas. A brisa entrava suavemente, movendo as cortinas empoeiradas, levando embora o ar pesado de luto que havia se instalado ali por tanto tempo. Afonso acordou cedo, mas não foi direto para o escritório. Em vez disso, foi até a cozinha, onde encontrou Marta preparando o café da manhã. Bom dia, senhor, ela disse, surpresa com a presença dele. Bom dia, Marta, ele respondeu, e havia algo diferente em sua voz. Algo mais leve. A Bia já acordou? Ainda não, senhor. A senhora Rosana disse que ela dormiu a noite toda. O susto de ontem cansou a pobrezinha. Afonso assentiu, sentindo uma pontada de culpa. Se ele não tivesse se afastado, talvez Bia não tivesse se sentido rejeitada. Talvez ela não tivesse se escondido naquele quarto procurando respostas. Mas talvez fosse exatamente isso que todos precisavam. Que ele precisava. Senhor Afonso, Dona Augusta entrou na cozinha, carregando uma bandeja. A senhora Bárbara está no terraço. Pediu café da manhã lá. Afonso sentiu a mandíbula travar. Bárbara. Ele havia esquecido completamente da irmã durante o caos do dia anterior. Mas agora era hora de lidar com ela. Obrigado, Dona Augusta. Eu levo. A governanta ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas entregou a bandeja. Afonso seguiu para o terraço, onde encontrou Bárbara lendo uma revista de moda, óculos escuros, escondendo metade do rosto. Trouxe seu café, ele disse, colocando a bandeja na mesa. Bárbara baixou a revista, estudando-o. Que gentileza incomum. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Afonso se sentou na cadeira à frente. Muita coisa. Bárbara pegou a xícara, esperando. A Bia desapareceu ontem, ele começou. Ficou escondida no quarto do Pedro. A xícara parou no ar. Bárbara ficou pálida. Ela entrou lá? Entrou. E eu entrei atrás dela. Pela primeira vez em 25 anos, eu entrei naquele quarto. Afonso... Deixa eu terminar. Ele ergueu a mão. Você tinha razão sobre uma coisa. Eu estava tentando me redimir através da Bia. Estava tentando salvar ela porque não consegui salvar o Pedro. Bárbara abriu a boca, mas Afonso continuou. Mas você estava errada sobre outra coisa. A Rosana não está me manipulando. Ela é só uma mãe tentando sobreviver e proteger a filha. E a Bia, ela é só uma criança doce que não tem culpa de nada. Eu sei, Bárbara sussurrou baixando os olhos.
Afonso piscou surpreso. Você sabe? Eu sempre soube, ela admitiu, a voz quebrando. Mas eu estava com raiva, com ciúmes. Você nunca se abriu para mim, Afonso. Nunca chorou na minha frente, nunca me deixou entrar. Mas aquela menina conseguiu em dias o que eu não consegui em décadas. As palavras caíram entre eles como pedras pesadas. Bárbara, eu também perdi o Pedro, ela disse, as lágrimas descendo por trás dos óculos escuros. Ele era meu irmão também. Mas você ficou tão preso na sua culpa que esqueceu que eu também estava sofrendo, que eu também precisava de você. Afonso sentiu o peso das palavras. Ele havia sido tão consumido pela própria dor que nunca parou para pensar que Bárbara também estava quebrada, que ela também havia perdido um irmão naquele dia. Me desculpas, ele disse sincero. Eu fui egoísta. Achei que era só eu que tinha direito de sofrer. E eu fui cruel, Bárbara limpou as lágrimas. Com você, com a Rosana, com todos. Porque era mais fácil ser má do que admitir que eu estava morrendo de ciúmes de uma criança de 4 anos. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o peso de anos de ressentimento finalmente encontrando espaço para respirar. O que a gente faz agora? Bárbara perguntou. A gente tenta de novo, Afonso respondeu. Sem mentiras, sem manipulações. Só irmãos tentando se reconectar. Bárbara assentiu. E pela primeira vez em anos seu sorriso foi genuíno. Eu gostaria disso. Mais tarde naquela manhã, Afonso bateu na porta do quarto de Rosana. Ela abriu, ainda de pijama, os olhos inchados de tanto chorar no dia anterior. Senhor Afonso, posso falar com você? E com a Bia? Rosana hesitou, mas abriu a porta. Bia estava sentada na cama, colorindo um desenho. Quando viu Afonso, seu rosto se iluminou. Moço! Ela pulou da cama e correu até ele. Afonso se ajoelhou ficando na altura dela. Oi, pequena. Dormiu bem? Dormi. Sonhei com um jardim cheio de flores e você estava lá também. Ele sorriu tocando o cabelo dela com cuidado. Que sonho bonito. Rosana observava tudo em silêncio, sem saber o que esperar. Rosana. Afonso se levantou, olhando para ela. Eu preciso te pedir desculpas por ter me afastado, por ter deixado minhas próprias questões interferirem no cuidado com a Bia. Senhor, você não precisa... Preciso, ele insistiu. Você confiou em mim quando aceitou minha ajuda. E eu retribuí fugindo. Isso foi covarde da minha parte. Rosana sentiu os olhos marejarem. Eu entendo por que você fugiu. Dona Augusta me contou um pouco sobre o Pedro, sobre o que aconteceu. Afonso assentiu, agradecido pela compreensão. Eu passei 25 anos me punindo por não ter salvado meu irmão. Tranquei aquele quarto, tranquei meu coração. Jurei que nunca mais me aproximaria de uma criança porque não suportaria perder de novo. Que a Bia bagunçou tudo, Rosana disse com um pequeno sorriso. Completamente, ele concordou. Ela entrou na minha vida como um furacão e destruiu todas as paredes que eu construí. Bia puxou a barra da calça dele. Eu destruí? Isso é ruim? Afonso pegou ela no colo, algo que nunca imaginou fazer novamente. Não, pequena, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então você não vai mais ficar triste? Vou ficar às vezes, ele admitiu honesto. Porque a saudade não vai embora, mas vou tentar ficar mais feliz também. Por causa de você. Bia sorriu e abraçou o pescoço dele com força. Rosana observava a cena, o coração apertado. Havia algo ali, algo mais do que gratidão, mais do que um homem quebrado encontrando redenção em uma criança. Havia conexão, havia possibilidade. Afonso, ela disse, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Obrigada, por tudo, por cuidar dela, por nos acolher, por... Não, ele a interrompeu, ainda segurando Bia. Obrigado a vocês, por me lembrarem que eu ainda estou vivo, que ainda posso sentir, que ainda posso recomeçar. O olhar que ele deu a Rosana não era apenas agradecimento. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais real. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou os olhos, confusa com o próprio coração acelerado.
As semanas seguintes trouxeram mudanças graduais, mas profundas para a mansão. Afonso começou a trabalhar menos, passando mais tempo em casa. Jantava regularmente na cozinha com os funcionários. Perguntava sobre suas vidas, suas famílias, seus sonhos. Bia continuou o tratamento, respondendo bem à medicação. Suas bochechas recuperaram a cor. Sua energia voltou. E ela se tornou a luz da mansão, trazendo risos para corredores que há anos só conheciam silêncio. Bárbara, surpreendentemente, começou a se envolver. Levava Bia para pequenos passeios no jardim. Ensinou a menina a pintar as unhas. Até ajudou Rosana com algumas tarefas quando percebia que ela estava sobrecarregada. Você mudou, Afonso comentou numa tarde, encontrando a irmã lendo um livro infantil para Bia. Você também, ela respondeu, sem tirar os olhos da menina. Acho que todos mudamos. E era verdade. Foi numa noite de sábado, 3 meses após o desaparecimento de Bia, que tudo finalmente se encaixou. Afonso havia organizado um pequeno jantar no jardim. Nada elaborado. Apenas ele, Rosana, Bia, Bárbara e os funcionários mais próximos. Luzes penduradas nas árvores. Comida simples, mas deliciosa, preparada por Marta com a ajuda de Rosana. Bia corria entre as mesas, rindo, brincando com Francisco, que fingia ser um monstro. Dona Augusta conversava animadamente com Bárbara sobre receitas antigas. Júlia e Marta trocavam fofocas sobre novelas. E Afonso observava tudo, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. É bonito, né? Rosana se sentou ao lado dele, segurando uma taça de suco. É, ele concordou. Nunca pensei que essa mansão pudesse ter tanto barulho, tanto vida. Bia tem esse poder. Ela ilumina os lugares. Não é só ela, Afonso disse, olhando para Rosana. Você também. Rosana sentiu o rosto esquentar novamente. Aquele calor que vinha sempre que ele a olhava assim. Afonso, eu sei que isso é complicado, ele a interrompeu a voz baixa. Eu sei que sou seu patrão, que existe uma diferença de classe, de posição, de tudo. Mas eu não consigo mais fingir que você é só uma funcionária para mim. O coração de Rosana disparou. O que você está dizendo? Que eu gosto de você. Ele admitiu, finalmente. Que eu acordo pensando em você. Que eu sorrio quando ouço sua voz. Que você e a Bia se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida sem eu perceber. Rosana ficou sem palavras. Parte dela queria pular. Parte dela queria correr. Eu não sei se isso é certo, ela sussurrou. As pessoas vão falar. Vão dizer que eu sou interesseira, que eu... Deixa eles falarem. Afonso pegou a mão dela. Eu não ligo mais pro que pensam. Eu só ligo pro que eu sinto. E eu sinto que pela primeira vez em 25 anos eu quero viver. De verdade. Rosana olhou para a mão dele segurando a sua. Grande, forte, mas gentil. Protetora. Eu também gosto de você, ela confessou, as lágrimas ameaçando cair. Mas tenho medo. Medo de estragar tudo. Medo de... Mamãe! Bia apareceu correndo, interrompendo o momento. Vem ver. Dona Bárbara disse que vai me ensinar a dançar. Rosana riu entre as lágrimas, limpando os olhos rapidamente. Já vou, meu amor. Bia correu de volta. Afonso ainda segurava a mão de Rosana. A gente não precisa decidir tudo agora, ele disse suave. A gente pode ir devagar, deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem pressa. Sem pressa, ela repetiu, sentindo a tensão diminuir. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Afonso aproximou o rosto. Eu não tô brincando, isso não é passageiro para mim. Você e a Bia, vocês mudaram minha vida, e eu não quero voltar a ser quem eu era antes. Você também mudou a nossa, Rosana admitiu. A gente nunca teve ninguém. Sempre foi só eu e ela contra o mundo. Mas você apareceu e de repente a gente tem alguém. Tem uma família. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Família. Afonso sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que só aparecia agora. Gosto disso. Gosto de ser família de vocês. Antes que Rosana pudesse responder, Bia voltou correndo e pulou no colo de Afonso. Vem dançar com a gente.
Dona Bárbara vai colocar música. Eu não danço, pequena. Todo mundo dança. Ela insistiu, puxando a mão dele. Por favor. Afonso olhou para Rosana, que sorria divertida. Vai. Ela não vai desistir. Ele suspirou, fingindo irritação, mas se levantou. Bia o arrastou para o meio do jardim, onde Bárbara já havia ligado uma música suave. As luzes brilhavam nas árvores. As estrelas começavam a aparecer no céu. E Afonso, o homem que havia passado 25 anos se punindo, começou a dançar. Era desajeitado, sem ritmo, mas estava dançando, e rindo, e vivendo. Rosana observava da mesa, o coração transbordando. Bia girava nos braços de Afonso, gritando de alegria. Bárbara se juntou a eles, pegando a mão de Bia e fazendo uma roda. Dona Augusta sentou-se ao lado de Rosana, um sorriso sábio no rosto. Você fez um milagre, menina. Eu não fiz nada, Rosana respondeu. Foi a Bia. Não, a governanta colocou a mão no ombro dela. Foi você duas, juntas. Vocês trouxeram a vida de volta para essa casa. E para o coração dele. Rosana olhou para Afonso, que agora fingia ser um cavalo com Bia nas costas, correndo pelo jardim. Ela nunca o vira tão livre, tão leve, tão feliz. Dona Augusta, ela sussurrou, eu acho que me apaixonei por ele. Eu sei, filha. Todo mundo sabe, até ele. E agora? Agora você deixa acontecer, porque o amor verdadeiro não precisa ser forçado. Ele simplesmente existe. A música mudou para algo mais lento. Afonso colocou Bia no chão e caminhou até Rosana, estendendo a mão. Dança comigo? Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Ele a puxou para o meio do jardim, colocando uma mão em sua cintura, segurando a outra mão dela com cuidado. Começaram a se mover devagar, sem pressa, apenas sentindo. Obrigado, ele sussurrou, próximo demais do ouvido dela. Por quê? Por me salvar. Você se salvou sozinho, Rosana disse olhando nos olhos dele. Eu só abri a porta. Então obrigado por abrir a porta. Eles continuaram dançando, enquanto Bia aplaudia animada. Bárbara sorria genuinamente pela primeira vez em anos, e os funcionários observavam com lágrimas nos olhos, porque aquela não era só a história de um homem se redimindo, era a história de uma família se formando nas rachaduras de corações quebrados. Era a história de um toque que mudou tudo, e enquanto as estrelas brilhavam acima da mansão Mendes, pela primeira vez em 25 anos, não havia mais silêncio. Havia música, havia risos, havia esperança, e acima de tudo, havia amor.